Esportes. E vamos conversar agora com o Celito De Grande, ele jornalista, escritor. Bom, primeiro vamos falar de clássicos mundiais. Qual é o livro que é uma referência para o senhor em termos de clássicos mundiais? Bem, são vários os livros, mas eu citaria assim a obra do Eça de Queiroz, no plano internacional, Machado de Assis, aqui no âmbito brasileiro. E no início das minhas leituras, quem me marcou muito foi Érico Veríssimo, naturalmente. E um livro como de referência, Alain, é, para mim, 100 Anos de Solidão. Bom, a Feira do Livro, estamos na 48ª edição, tem tudo a ver com o senhor, né? Até o primeiro prêmio como jornalista foi na Feira do Livro. Exatamente, eu iniciava a minha carreira jornalística em 1961, à época a Câmara Rio-Grandense do Livro e a Associação Rio-Grandense de Imprensa promoviam um concurso anual de reportagem sobre a Feira do Livro. E neste ano eu tirei o primeiro lugar do concurso e foi num momento assim importante da minha carreira, porque eu estava iniciando. Isso marca mesmo, né? Ah, com certeza. Eu, a partir daí, fiquei sempre muito ligado à feira, não apenas como jornalista, mas como um leitor compulsivo, que adora o livro, que hoje necessariamente estou também na internet, mas continuo tendo o sabor de folhear o livro, de tocar no livro. Há um prazer especial nesse contato direto com o livro. E agora, um novo livro, Loureiro da Silva, O Charrua. Nos conte as curiosidades deste livro que chamam a atenção realmente. Bem, esse livro eu escrevi a partir do momento em que eu me deparei com a documentação que o também ex-prefeito João Antônio Dib possuía sobre a vida e a obra do Dr. Loureiro. Eu nunca havia imaginado escrever um livro sobre ele. Foi até muito curioso, porque quando eu me deparei com a documentação, eu disse ao Dr. Dib, o senhor tem que escrever um livro mostrando a história do Dr. Loureiro ao Rio Grande. E ele disse, não, quem tem que escrever esse livro é você. E muitas pessoas me perguntaram ao longo da pesquisa por que o Dr. Loureiro, por que eu escrevi sobre o Dr. Loureiro. E eu confesso que eu sabia o homem que havia transformado Porto Alegre, o homem que havia apanhado a Porto Alegre de traços coloniais e a transformado numa cidade moderna. Mas à medida que as pesquisas foram sendo desenvolvidas, eu descobri uma personalidade fantástica, com enormes virtudes, mas claro, com seus pecados também. Ele não era um homem perfeito. E talvez o livro esteja tendo o sucesso que tem exatamente porque não é um livro laudatório, Loureiro. Eu conto passagens em que se mostra também o lado incontido do Dr. Loureiro. Ele era um caudilho, um daqueles políticos de uma geração que marcou época no Rio Grande. Ele foi muito ligado a Getúlio Vargas, a Oswaldo Aranha, sempre fiel a Getúlio. Um homem que marcou Porto Alegre, mas marcou também a sua passagem por várias outras cidades do Rio Grande. Por exemplo, ele foi intendente municipal aqui em Gravataí. E na condição de intendente de Gravataí, ele fez também uma administração remodeladora. Ele, por exemplo, levou energia elétrica para a cidade. Ele construiu a primeira estrada, a primeira rodovia asfaltada do estado, ligando Gravataí a Porto Alegre, pelo menos uma estrada com aquelas características de concreto. Ele passou por vários outros municípios e por onde ele passou deixou a sua marca. Ele foi um orador brilhante, ele era um homem que amava profundamente a Porto Alegre, onde ele nasceu. Então, portanto, os novos políticos têm uma boa dica. Eu acho que ele é uma referência como homem público. Se nós apanharmos, por exemplo, os discursos por ele pronunciados na Assembleia Legislativa, esse é um outro aspecto que pouca gente conhece. Ele foi constituinte, deputado constituinte, eleito em 1934. Se nós apanharmos os discursos feitos por ele e os embates ocorridos na Assembleia entre getulistas e floristas, à época em que Getúlio e Flores da Cunha estiveram distanciados, são obras-primas de oratória e de pensamento político. A sessão de autógrafos a partir das 20 horas hoje. E eu convido todos aqueles que têm interesse pela história de Porto Alegre, pela história do Rio Grande, tanto a história política como a história administrativa, porque ele marcou realmente a sua passagem pelo Rio Grande por Porto Alegre. Obrigado pela sua participação, Celito De Grande.